Olá pessoal do Centro de Ensino Nova Vitória, terceiro ano. Vamos continuar com o nosso conteúdo agora falando sobre radiação. Bem, nas últimas aulas online eu postei para vocês um conteúdo sobre radioatividade, pedi para você estar dando uma assistida na aula, para que você possa vir compreender agora esse conteúdo novo. Também muito explorado no vestibular e para quem vai fazer Enem. Então vamos lá. Radiação, ou radioatividade. A radiação é um fenômeno exclusivamente nuclear. Lá no primeiro ano do ensino médio, vocês aprenderam que o átomo se divide em duas partes. Nós temos o núcleo e a eletrosfera. No núcleo encontra-se os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera encontra-se os elétrons com suas 7 camadas. Bem, porém, a radiação, ou a radioatividade, é um fenômeno exclusivamente nuclear. O que significa dizer? Significa dizer que toda aquela energia liberada ocorre, ela é liberada e ela ocorre especialmente no núcleo. Então, você não pode, por exemplo, comparar energias químicas, como a queima da gasolina ou uma bomba de dinamite. Essa energia, ela é uma energia que é liberada pela eletrosfera do átomo. Enquanto a energia nuclear, ela é uma energia liberada pelo núcleo de elementos instáveis. Esses núcleos são tão grandes que eles liberam radiação para encontrar estabilidade, até chegar no número atômico igual a 82. Bem, mas esse processo levou muito tempo para a gente entender hoje. Iniciou-se com o professor Dr. Henri Becquerel, em 1896. Ele foi o pioneiro, estudando um elemento químico conhecido como sulfato de potássio e uranilo. Está aqui a sua fórmula molecular, K2O2SO42. Então ele percebeu que esse elemento químico ele tinha capacidade de manchar chapas fotográficas. Lógico que a radiação não é visível a olho nu, porque além de a gente estar falando de partículas, nós estamos falando também de partículas que viajam a quase na velocidade da luz, 80%, 90% da velocidade da luz. Mas esse elemento químico aqui que o professor Dr. Henri Becquerel estava estudando, qual o período? 1896, ele percebeu que o elemento manchava materiais como chapa fotográfica. E aí ele se interessou pelo estudo, recrutou uma aluna chamada Marie Curie, todo mundo já ouviu falar de Marie Curie, que iniciou seus estudos em 1898, juntamente com outro professor, doutor e aluno do professor Henri Becquerel, que era o seu marido, Pierre Curie, e juntos descobriram o elemento químico polônio. Marie Curie, inclusive, foi a única mulher na história da ciência que tem 2 prêmios Nobel, um de física e um de química, porque física e química são 2 disciplinas que estão relacionadas, estão interligadas. Em 1898, o professor Ernest Rutherford fez um experimento chamado de bombardeamento de placas de ouro, e além de descobrir a natureza do núcleo atômico, ele também descobriu 2 tipos de radiação, radiação alfa e radiação beta. A alfa ele determinou que é uma radiação positiva e o beta negativo. Esses itens a gente vai estudar mais claramente agora. Em 1900, o professor Dr. Paulo Villard descobriu a radiação gama, e nessa descoberta da radiação gama verificou-se que, além de ser formada por uma onda eletromagnética, não tinha nem massa e nem carga elétrica. Então atribui-se 0 para sua massa e para sua carga elétrica, porque se tratava de uma onda eletromagnética. Lembrando que de todas as ondas eletromagnéticas estudadas na física, micro-ondas, raio-x, a radiação gama é a única que é emitida exclusiva pelo núcleo atômico. Ok? Então agora a gente vai estar estudando os 3 tipos de radiação que compõem a radioatividade e alguns termos. Então vamos lá. Quando um elemento químico tem um núcleo atômico com um número atômico número atômico maior do que 82 prótons, esse elemento químico ele tem de ser
radioativo, ou seja, ele vai emitir radiação, porque o seu núcleo é muito grande. E na natureza, os elementos sempre buscam encontrar estabilidade, seja por troca de elétrons ou seja por radioatividade. Então o que acontece? Quando um elemento químico tem um número atômico acima de 82, que é justamente o número atômico do chumbo, o número atômico do chumbo é 82, chumbo, Pb, 82, que é justamente o elemento químico usado para bloquear uma certa concentração de radiação. Quando esse elemento químico libera partículas do seu núcleo e chega a 82, ele adquire a estabilidade do chumbo, do elemento químico chumbo. Ele fica estável. Então, vamos entender bem. Tu tem um elemento químico radioativo, o urânio, por exemplo. E esse urânio vai emitir radiação alfa, beta, gama, até diminuir a sua massa nuclear. Que a gente chama isso aí de meia-vida. Cada elemento químico radioativo tem uma meia-vida. É um termo que a gente já vai falar ainda aí. Então ele vai emitir radiação alfa, beta e gama até o seu núcleo começar a diminuir. Na medida que ele vai emitir essa radiação gama e o seu número atômico baixar de 292 até 82, chegar em 82, então a gente disse que o elemento químico encontrou estabilidade. Ele vai deixar de ser um alfa, um beta, um gama emissor. Então ele para aí, ok? Então, o que é essa radiação? Existem três tipos de radiação. Existe a radiação alfa, símbolozinho aqui. Existe a radiação beta e existe a radiação gama, descoberta por Rutherford e descoberta pelo professor Paulo Vilar. A radiação alfa tem massa igual a 4 e o número de partículas, o número atômico igual a 2. A radiação beta, a massa é 0 e a sua carga elétrica é -1. Ok? E a gama é 0 e 0. Ou seja, não tem nem massa e nem carga elétrica, porque se trata de uma onda eletromagnética de altíssima frequência, emitida exclusivamente pelos núcleos. Ou seja, a radiação alfa e a radiação beta são radiações formadas por partículas aceleradas, que viajam aí quase na velocidade da luz. Tanto a alfa quanto a beta são partículas, são radiações formadas por partícula. Enquanto a gama é uma radiação formada por uma onda eletromagnética. Então o que acontece? Quando um elemento químico tem um núcleo muito grande, ele emite radiação alfa e beta e gama para diminuir sua massa nuclear e encontrar e adquirir a estabilidade do chumbo com um número atômico igual a 82. Então, a primeira radiação que sai, e a mais pesada, é a radiação gama. Essa radiação gama ela é formada por 2 prótons, aqui, 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui, radiação alfa. Ela é formada por 2 prótons, está aqui positivo, positivo, e 2 nêutrons. Então, é por isso que 4 é sua massa. 2 mais 2, 4. E 2 é o número de prótons que compõe essa radiação. Está aqui, ó. 2 é o número de prótons e 4 é a sua massa, é a massa da partícula. Então, quando um núcleo libera 2 prótons e 2 nêutrons simultaneamente, eu estou falando de radiação alfa. Certo? A próxima radiação que um núcleo instável emite é a radiação beta. O que é radiação beta? A radiação beta é a emissão, olha aí, ó, expulsão de elétrons do núcleo. Olha aí. Elétrons do núcleo. E aí tu deve estar se perguntando, professor, mas no primeiro ano, e agora há pouco o senhor falou que o elétron habita a eletrosfera. Como é que esse núcleo vai mandar para fora elétron? É isso aí.
O elétron, a natureza de existência do elétron é na eletrocela, camada K, L, M, N, O, P, Q. Porém, existem fenômenos nucleares que permitem que o núcleo emite um elétron. Que fenômeno é esse? Eu falei para vocês que o núcleo ele é formado por prótons e por nêutrons. Então, o que acontece lá dentro? Um nêutron, tá aqui, ó, o nêutron, ele vai se transformar, né, em 3 partículas subatômicas. Ele vai se transformar em um próton, aqui o próton, que permanece no núcleo, e ele se transforma em um elétron, que é expulso do núcleo, e um antineutrino, que é uma partícula subatômica. Essa partícula não é foco do estudo do ensino médio, certo? Então a gente não vai falar sobre ela. Mas o elétron sim. Então, como é que o núcleo de elementos radioativos emite um elétron? Um nêutron lá dentro do núcleo se transforma em 3 partículas subatômicas. 3 partículas. O próton, que fica no núcleo, aumentando o seu número atômico. O elétron, que é emitido para fora, juntamente com o antineutrino. Por isso que Rutherford falou que a natureza elétrica da radiação beta era negativa, enquanto a natureza elétrica da radiação alfa é positiva. Que falou foi o professor Rutherford. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que se um elemento químico X, que tem número atômico igual a 91, mandar para fora, emitir uma radiação beta, significa dizer que esse elemento químico X vai aumentar o seu número atômico, vai passar de 91 para 92. Por quê? Porque um nêutron se transformou em um próton, que aumentou o seu número atômico, e o elétron foi mandado para fora, juntamente com o antineutrino. Professor, e o que acontece se um elemento químico emitir radiação alfa? Se um elemento químico X, vamos dizer aqui, que tem massa igual a 200, certo? E número atômico igual a 90, mandar para fora uma radiação alfa, aqui ó, 4 e 2, significa dizer que esse elemento químico vai diminuir sua massa atômica em 4, 200 menos 4 dá 196, e significa dizer que o seu número atômico vai diminuir em 2 unidades. Então 90 menos 2 vai dar 88. Isso aqui que eu expliquei para vocês, nós chamamos de lei de Frederick-Soldi. Certo? E professor, e a massa aqui da radiação beta, quando o elemento químico emite? Se a massa aqui fosse 200, como a radiação beta, a sua massa é insignificante, é 0, então 200 menos 0, continua 200. Então o que tu vai lembrar? Quando um elemento químico emite radiação beta, seu número atômico aumenta em 1 unidade. Quando um elemento radioativo emite radiação alfa, sua massa diminui em 4 unidades, seu número atômico diminui em 2 unidades. E quando o elemento químico emite radiação gama, que é a última radiação e a mais perigosa biologicamente falando, bem, como a radiação gama não é de natureza particular, formada por partícula, né, o elemento químico permanece com o mesmo número atômico, porém com menos energia, porque
É uma radiação exclusiva da emissão de núcleos. E isso acontece até o elemento químico perder aí, diminuir sua massa nuclear até o fim da sua meia-vida. Ok? Estudem, façam anotações que a gente vai continuar na próxima aula.